costuma dar petisco para o seu animal de estimação? Aqueles palitinhos, biscoitinhos, bifinhos industrializados? Os cães e gatos adoram comer algo diferente. Se deixar, eles querem comer só isso. Mas a alimentação do animal precisa de cuidados, assim como a nossa. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio a médica veterinária Jaqueline Raquel Pereira. Bem-vinda, Jaqueline. Obrigada. Que veio acompanhada do Apolo, que está todo à vontade agora, está bem querido aqui, porque o Apolo adora um petisco, né, Jaqueline? Adora. Que cachorro não adora? Mas ele está super disciplinado, porque você está com uma bandeja com alguns petiscos ali para mostrar para a gente. Para começar, o que é o petisco? De quais tipos ele pode ser? O petisco, ele é um agrado que a gente dá para o cãozinho e ele é muito utilizado para adestramento, para treinamento. Ele é um alimento fora do normal diário do cão, é um extra, e ele serve para reforçar o comportamento que a gente gostaria do animal. Por exemplo, a gente não deve dar o petisco para substituir a ração. Não, o petisco ele não é um alimento completo. É o equivalente a gente comer aquela bolachinha, então ela não deve nunca substituir a ração e ou o alimento que o animal come do dia. O petisco também pode vir como uma espécie de sobremesa? Pode, dependendo do petisco. Daí pode, mas também nunca ultrapassando a quantidade de petisco diária do animal. Porque são como crianças, né? Se oferecer doce, né, vai continuar Sim. comendo petisco, a mesma coisa. Você trouxe pra gente algumas opções pra gente ver melhor quais são os tipos, né? O que você trouxe pra gente, Jaqueline? Eu trouxe aqui petiscos naturais que a gente pode ter em casa, fazer em casa, e algumas opções industrializadas. Então, eu trouxe aqui. Esse é muito comum, muito conhecido, que é o bifinho, que a gente encontra na grande maioria de pet shops, mercado. Ele é um biscoito mais molinho. Então, para cães mais idosos, que não têm os dentinhos muito bons, já é um petisco mais adequado. Eu tenho também alguns desidratados. Esses são feitos de carne, que é só tirada a umidade desse alimento. Então, é um petisco que vai durar mais e é um único alimento. Não é composto, Carne não tem desidratada. outras carne desidratada. Esse é a mesma coisa, só que é menor. E algum petisco natural que às vezes a gente acha que o cachorro não vai comer, eu vou mostrar que o Apolo adora, que é pepino. Pepino, picadinho. Pepino picadinho, abobrinha picadinha, é uma excelente opção que a gente pode oferecer. Bem natural mesmo. Natural, baixa caloria, muita água. Não compromete com a alimentação da ração também. Não vai comprometer, apesar que a gente não vai também dar grandes quantidades, mas pode ultrapassar um pouquinho do que, por exemplo, esse aqui que é um fígado. É um agrado. É um agrado. Agora, esses petiscos estavam ultimamente no noticiário, Jaqueline, porque pelo menos 40 cachorros morreram por causa de uma marca, né, de petisco que estava contaminada por uma substância tóxica. Isso aconteceu em todo o Brasil. Claro, né, o pessoal que está em casa, que tem animal de estimação, deve ter acompanhado, a gente já fica alerta. Qual é a orientação? A gente deve observar algum tipo de substância, componente que está ali no pacotinho industrializado do petisco? Em relação ao petisco, independente da contaminação ou não, deixa eu só... Vem cá, Apolo. Senta, Apolo, senta. Independente da contaminação ou não, a gente sempre deve ler o rótulo dos alimentos que a gente oferece para eles. Independente de ser petisco ou ração, sempre precisa ler. Até porque corantes e conservantes também podem causar algum mal. Um exemplo que eu trouxe, que é o bifinho, nessa composição tem o propileno glicol. Que foi a substância dessa situação que aconteceu, dessa situação. Né? Então, a empresa comprou um lote do propileno glicol contaminado, utilizou para fazer os petiscos e causou, né? Então, a gente precisa ler o rótulo. Nesse momento, eu não indicaria o propileno glicol nos petiscos. Cuidar com essa substância nesse momento, né? Já que teve esse caso, até porque hoje evitar. Ainda saiu mais uma notícia que não se sabe quais são todas as empresas que compram desse fornecedor. Que estava contaminado. A gente tem pergunta do público, Jaqueline. Logo na abertura do programa, a gente perguntou pro pessoal, né? Mandar pergunta. Então, Luiz, esse produto também é encontrado em petiscos para gatos?
Sim. esse produto que você comentou agora, tá? Sim, então, esse produto, na verdade, ele é utilizado inclusive na nossa alimentação, na indústria alimentícia humana é muito utilizado. É um produto que ele é permitido, ele é utilizado para deixar úmido, para deixar um petisco molinho. Então, ele nos gatos também ele é utilizado. Reforça pra gente qual que é o nome do produto certinho? É propileno glicol. Propileno glicol. Então, cuidar, se tiver na descrição dos ingredientes, é um ponto de alerta importante que ainda não se sabe bem, né, quais os efeitos e tudo mais. A gente pode dar, qual seria a sua dica, né, durante o dia, para fazer café da manhã, tarde e noite? A gente pode dar nesses 3 momentos do dia, é melhor escolher um horário, na hora que vai fazer um adestramento, como que você orientaria? Eu orientaria, procure oferecer esse petisco quando, por exemplo, o Apolo está aqui agora, paradinho, está comportado, é hora do petisco, é de manhã. Oferece o petisco, porque eu estou reforçando um comportamento que eu quero. Por exemplo, se eu determinar, vou dar de manhã, meio-dia, à noite, mas de manhã é um horário que aquele cão está muito agitado, tem um comportamento que não é o que eu quero, às vezes eu vou acabar reforçando esse comportamento. Incentiva aquele comportamento que ele está na hora do petisco. Porque o alimento é a forma mais fácil para educar um cachorrinho, porque eles amam comer. Com certeza. Então, dá um petisco super saboroso, imagina, é pura carne. Então, geralmente não é o alimento normal que eles consomem. Ele entende. Você dizia então que ele não é completo como uma ração, né? E existe também um equilíbrio, por exemplo, um animal que tem alguma restrição a algum alimento, também deve cuidar com essa restrição no petisco? Sim, a gente está falando de animais saudáveis. Esses petiscos que podem ser escolhidos são para animais saudáveis. Agora, se o cão ou o gato já come uma ração para doença renal, é um animal diabético, qualquer outra patologia, não pode. Então, primeiro conversa com o veterinário. Qual petisco eu posso usar? É importante isso, não, mesmo que pepino ali, mas conversa com o veterinário primeiro. Às vezes uma fruta, um legume que a gente acha comum da nossa alimentação pode fazer mal para aquele animalzinho. Muito obrigada, Jaqueline, pelas informações, pelos esclarecimentos. Apolo, adorei te conhecer. O Apolo ficou aqui numa boa, comeu alguns petiscos, né? Ele adorou. E o pessoal de casa, a gente tem um público pet forte aqui no Ver Mais às quintas-feiras e o pessoal de casa com certeza está acompanhando. Obrigada mais uma vez, Jaqueline. Obrigada.